conversar agora sobre gestão da sala de aula com o professor Celso Vasconcelos. Esse é um dos temas de um trabalho lançado recentemente pelas edições SM, que está disponível gratuitamente no site da editora, daqui a pouco a gente dá o site, e é uma sua especialidade, né, professor? Você trabalha com isso faz tempo, né? Com gestão da sala de aula. Isso. Então dá umas dicas para a gente aqui, para o nosso telespectador, o que é... Como é gerir a sala de aula? Quais são os pontos principais? O que o professor, quando entra na sala, ele estando preparado para ela, o que ele deve ter em mente? Eu entrei nessa temática justamente a partir das questões da disciplina em sala de aula, isso já há mais de 20 anos aí. Na verdade, 82, 30 anos. 30 anos. Já. E porque questões que a gente sentia, eu como professor, como coordenador de escola, depois como diretor, tudo. E depois foi um tema também que eu fui aprofundando. O que a gente pensa é o seguinte, a gestão da sala de aula tem 3 grandes dimensões. Uma delas é o trabalho com conhecimento. Tá. Então, que é um dos temas mais clássicos, né? A outra é o que a gente chama de organização da coletividade, que teria a ver com a questão da disciplina. E a terceira é o relacionamento interpessoal. Então, para que o professor possa ter sucesso, digamos assim, para que ele possa cumprir aquilo que se espera da escola, que para mim são 3 pontos básicos, que é a questão da aprendizagem efetiva, do desenvolvimento humano pleno e da alegria crítica de todos os alunos. Então, então ele tem que estar atento a essas três dimensões do trabalho: trabalho com conhecimento, organização da coletividade e relação interpessoal. O trabalho com conhecimento, essa dimensão básica, apropriação do saber e tudo mais, vai ser muito difícil você fazer isso, se você conseguir isso, se você não tem a organização da coletividade, você não tem a disciplina em sala de aula. Então, muitas vezes, há professores ainda que pensam que a disciplina é uma questão... Ele chega na sala de aula, ele quer dar o recado dele e entende que a disciplina é problema do aluno, já deveria... Isso é uma doce ilusão, a gente sabe que é uma construção que a gente tem que fazer. E o terceiro aspecto é esse da relação interpessoal, porque, de um modo geral, o professor tem que ter um conhecimento da turma. Acho que há um certo mito de que o professor tem que conhecer profundamente cada aluno. Eu não concordo com isso. Profundamente, não necessariamente. Pois né? Nem dá, talvez. Nem dá e nem sei se é bom. Não dá porque, muitas vezes, sobretudo na segunda fase do fundamental, você tem muitos alunos e também não sei se é bom, porque quando você começa a conhecer mais profundamente, você vai ter contato com os dramas pessoais que são coisas assim muito fortes. E aí talvez arrefeça o teu trabalho em relação a tua pedida com relação ao aluno. Quando você fica muito íntimo também, você cria talvez uma coisa que não seja boa, não é? É isso? Não, eu acho que não. Se você tem clareza daquilo que você quer, né? Então, quando você vai conhecendo melhor e você porque justamente o que eu defendo é o seguinte: então você tem que ter um conhecimento geral da turma, né? O que eles gostam, o que eles pensam, o que eles querem ser, os valores como básicos, eles se relacionam entre como eles, se relacionam, que ambientes eles frequentam, que sites eles costumam visitar, uma visão geral assim. E aí, quando surge algum problema na aprendizagem ou na disciplina, aí você vai aprofundar. Então, você tem que ter essa capacidade de olho no olho e aí sim estabelecer esse relacionamento interpessoal mais profundamente. Entendi. E aí, nesse caso, por exemplo, se você acaba se deparando com uma situação mais delicada, como você tem clareza do seu projeto, você usa isso a favor do menino. Né? Infelizmente, a gente sabe que muitos colegas, é até bom que não saibam, porque se ele fica sabendo, por exemplo, que o pai está preso e a mãe está desempregada, qualquer probleminha na aprendizagem, está vendo, com o pai preso, né? Então, se há um professor que tem clareza do projeto, você sabe que ele está lá na escola para promover, de fato, a aprendizagem, ele usa essa informação a favor do aluno. E não contra. Não contra. Então, mas isso que você está falando é um negócio importante. A gente discutiu já isso aqui outras vezes. Quer dizer, tem muito professor que acha que, o aluno de periferia, o aluno cuja família não tem um conhecimento apropriado, que ele não tem livro em casa, que a família não lê jornal, esse cara não vai subir na vida. Isso é um ponto de vista de partida errado. Totalmente errado. Isso é você negar a escola, seja ela de mantenedora pública ou privada, é um instrumento da res pública, da coisa pública.
Né? E o menino ele não tem culpa de ter nascido numa A classe social. responsabilidade é sua, não é de fazer com que ele aprenda, não? E ninguém me obrigou a ser professor. Então, se a gente... então, aquela questão básica, são lutas simultâneas. Ao mesmo tempo que eu estou lutando por questão de salário, de condições de trabalho, de instalações, eu também estou lutando ali, fazendo essa gestão da sala de aula para que, de fato, ele aprenda. Né? Os 3 pontos básicos, para que ele aprenda, se desenvolva e seja feliz. Só isso que a gente quer. Porque muitas vezes o aluno é feliz antes da aula, no intervalo e depois da aula. Mas durante a aula o que a gente quer, eu até falo alegria crítica, até eu coloco, nos meus textos até coloco o termo em latim, docta gaudium, né? Para dar uma certa, para as pessoas não confundirem, achar que aquela alegria, assim... da brincadeira, da piada, esse tipo de coisa. Não é isso. A alegria aqui a gente está pensando lá no Spinoza, na ética, quando ele fala que a alegria é o crescimento da potência. Você se sente bem porque você está aprendendo. Isso, você está sendo capaz de resolver os seus probleminhas na sala de aula, os seus probleminhas com os colegas, com a família. Né? Então, você vai sendo feliz porque a tua potência está crescendo. É essa alegria que a gente defende. Né? Então, na verdade, essa articulação, quer dizer, se eu perco de vista isso, eu estou perdendo de vista a função social da escola. Né? Então, para nós, quer dizer, pelo contrário, né? Acho que o professor que trabalha numa periferia, ele tem que ter uma sensibilidade ainda maior, porque muitas vezes a gente sabe, essa escola vai ser a única oportunidade, muitas vezes, de reversão da condição... Para tirar ele dali de onde ele está. Abrir um horizonte. E o conhecimento pode fazer isso. A gente sabe que o conhecimento, né, ele abre janelas, abre possibilidades, tudo. Então, mas veja que isso corresponde a um desejo, corresponde a uma concepção política no limite. Né? Mas e quando o professor não tem, por exemplo, hoje, muita gente fala, né, nós temos um problema sério no ensino médio, tá certo? Muita evasão, o aluno acha que aquela escola não é para ele, que ele não gosta daquilo que ele está aprendendo, aquela escola do século XIX e um aluno do século XXI. E aí a gente não tem um meio termo aí. Como é que o professor deve se portar, ou pelo menos pensar, direcionar o seu pensamento para poder encontrar uma solução para o que ele está vivendo ali? Acho que ele tem que atuar nos 3 eixos aí. Né? Então, por exemplo, na questão do conhecimento, quer dizer, aquilo que eu estou ensinando faz sentido para mim? Porque, infelizmente, muitas vezes o professor está ensinando alguma coisa... que ele não concorda. Não é que ele nem tem uma ideia formada sobre aquilo. Ele está fazendo aquilo porque fizeram aquilo com ele, então ele tem que repassar. A meu ver, o problema não é você ensinar trigonometria, por exemplo, ensinar como... Agora parece que nem ensina mais, mas limites e derivadas, que a gente até via isso no colegial. Se limites e derivadas, né, um conteúdo da matemática, se isso faz muito sentido para mim, eu sou capaz de trabalhar com eles. Né? Olha, perceba que como o cálculo infinitesimal é alguma coisa que vai te dar uma sensibilidade. Se você não tem um cálculo infinitesimal, você trabalha só com digital, 0 ou 1. Só que entre o 0 e o 1 tem um mundo. É uma coisa maravilhosa isso. Agora, de modo geral, não é assim que o professor trabalha. Bom, chegou a hora de dar limites e derivados, chegou a hora ele vai jogar aquele conteúdo, mas, digamos assim, aquele conteúdo ele não está apaixonado, ele não vê... Então, acho que um elemento fundamental é o professor resgatar o significado. Eu costumo dizer, é um termo um pouco pesado, mas ele não prostituir a sua palavra. Se ele está ensinando uma coisa que nem ele mesmo acredita, que moral ele tem de cobrar a atenção do aluno, a motivação do aluno. Né? Então, esse para mim é um ponto assim... E se não dá para fazer isso de uma vez, a ideia de processo é muito importante. Bom, nesse semestre, nesse trimestre, nesse bimestre, qual o conteúdo que eu vou pegar e vou aprofundar um pouco mais? A gente fica 30, 35 anos no magistério, então se você vai fazendo isso aos poucos, o ano que vem esse conteúdo já está melhor. Então, essa ideia de processo eu acho que é muito, muito importante. Do ponto de vista da organização da coletividade, acho que aqui tem muita coisa para ser feita. Então, coisas assim básicas, mas que muitas vezes não são levadas... Aquela questão, assim, por exemplo, do contrato didático. No começo do ano, pessoal, né, vamos lá, para nós, o que a gente quer atingir? Para atingir esses objetivos, o que a gente precisa? Então, como é que nós vamos organizar aqui o nosso trabalho? O que pode e o que não pode? Deixar isso muito claro, né, por escrito, tudo mais. Mas uma coisa que ele está fazendo isso porque ele está querendo organizar o trabalho para atingir aquele objetivo. E não porque a coordenação pede.
Às vezes o professor faz o contrato didático, porque a coordenação pede. E aí faz, entrega lá, põe na agenda, ou põe no mural. E pronto. Pronto. Então, uma outra coisa, por exemplo, a assembleia de classe, uma coisa tão simples. A gente faz isso na educação infantil. Depois, quando começa o fundamental, parece que regride. Na educação, a gente faz a rodinha, você discute com os meninos, é uma coisa impressionante, aqueles toquinhos de gente argumentando, avaliando o dia, até planejando. Então, no ensino médio, você fazer isso, os meninos adoram. No começo eles estranham um pouco, alguns até acham que você está matando aula e tal, mas porque eles vêm com essa estampagem da escola. Mas é um momento de você... Bom, e aí, o que está acontecendo? Né? E discutir as questões de relacionamento, as questões de aprendizagem. Então, são algumas estratégias, assim, aparentemente simples, né? Mas que vão dando esse elemento. Porque acho que a questão básica aí é essa questão do vínculo. É muito triste quando você vê que professor e aluno parece que estão em mundos diferentes. E a gente perde o contato. E um não quer entrar no mundo do outro, porque acho que essa coisa de não querer, né? Eles estão ali, estão juntos. Estão ali, mas estão justapostos. se evitam, né? Eu acho que, mas a atitude aí tem que ser do professor. Sim, nós somos os coordenadores do processo. Né? Então, o que se espera é que a gente tome iniciativa. Então, eu não estou dizendo que o aluno é santo, é puro, claro, nesse sentido assim, né? A gente sabe das contradições. Agora, um elemento, inclusive, que é preciso considerar e que muitas vezes os professores têm dificuldade nisso, é perceber o quanto certas atitudes dos alunos foram gestadas pela própria escola. Isso no ensino médio é muito forte, porque você já tem ali 10, 11 anos de escolaridade. Então, muitas vezes, foi gerado pela própria estrutura da escola. No livro de currículo, eu trabalho o conceito de imprinting escolar, a estampagem que a escola faz logo no começo do fundamental. Né? De uma geral, a educação infantil, assim, grosso modo, a gente está bem. A gente trabalha com projetos, temas geradores, estudo do meio, rodinha, parquinho, lúdico. Quando chega no primeiro ano do fundamental, qual é o discurso? Agora é sério, agora é para valer, acabou o lúdico, acabou a rodinha, acabou o parquinho, um aluno atrás do outro. Isso é impressionante. As pesquisas mostram, tem pesquisa recente mostrando que a grande parte dos alunos no primeiro ano, que era a pré-escola até há pouco tempo, 6 aninhos. 6 anos. Então, como é que você vai aguentar 200 dias, 800 horas vendo o pescocinho do colega da frente? É ruim, né? É ruim, quer dizer, uma criança viva, inteligente, como as crianças são, se elas são respeitadas, né? Então, aí, eu costumo provocar também assim, né? Como é que você explica o movimento do EBA ao I? Na educação infantil, qualquer coisa que você propõe, EBA! Alguns anos depois, I, né? Quer dizer, esse menino que está falando, ou esse jovem que está falando I hoje, no passado, já falou EBA. É claro que não é só a escola, muitas vezes os próprios pais, as loirinhas de plantão, da mídia, tal, mas existe alguma coisa que é própria da escola. E o outro aspecto da relação interpessoal é justamente dele conseguir chegar um pouco mais desses alunos, né, e mostrar o interesse. Muitas vezes só o fato dele... Eu falo, João Vitor, eu quero conversar com você. Só o fato dele falar isso, o João Vitor já pode criar. Agora, a gente sabe que nem sempre é assim. Por exemplo, às vezes o problema não é comigo. O problema digamos que eu sou professor de língua portuguesa. Ele tem um problema com o professor do ano passado. Então, quando eu chego lá, já tem um bloqueio comigo, não por ser a minha pessoa, mas por ser aquele que vai dar aula de português que ele não gosta. Entendi. Então, o que a gente defende é o seguinte, essa relação interpessoal é fundamental. De alguma forma, você tem que fazer contato com esse menino, de alguma forma. E, às vezes, esse contato vai ser como? Às vezes, com o professor de educação física. Por onde ele gosta mais. Por onde ele gosta mais. O professor de filosofia, a professora, ele gosta muito de geografia. Às vezes, nós já vimos isso, sobretudo na primeira fase do fundamental, com a merendeira. A gente observa que na hora do intervalo, ele está lá conversando com ela. Então a gente faz Ali ele tem um diálogo. Tem um diálogo, quer dizer, então ele não é estranho para ela. Aí a gente faz um códigozinho de ética, o que ela pode falar, o que ela não pode, e ela começa a nos ajudar a fazer essa aproximação.
Porque é muito triste quando você vê um jovem que ficou estranho. Isso vale para a família e vale também para a escola. Vale para a escola. Bom, professor, vamos dar então umas dicas aqui. Você tem um site, tem esse trabalho da Edições SM, que tem um site também, que as pessoas podem ir lá, enfim, e ler esse material. É gratuito, né? É o www.ediçõessm.com.br, está aí na tela. Quem quiser anotar, anote, você entra lá, procura série Gestor Escolar. E ali tem umas dicas de como trabalhar. Na verdade, eu acho interessante o projeto, porque eles pegaram cinco grandes temas, né? A questão do projeto político-pedagógico, a questão do trabalho com projetos, a questão competências na educação, a questão da gestão da sala de aula e a questão da avaliação. E cada um, então tem o Cipriano Luquezzi, o Nilson Machado, etc. Cada um de nós produziu uma apresentação em PowerPoint e tem um vídeo também. Então é um material, assim, eu sou suspeito para falar, mas acho que é um material bacaninha que tem lá, que dá para pensar. Na verdade, você está propondo aqui que o professor pense a respeito do trabalho dele. Individual e coletivamente. Acho que esse é um ponto muito importante. E tem o teu site também. Como é que é o teu site? É www.celsovasconcelos.br. Tá lá, celsovasconcelos.com.br, que ali também você tem os materiais para os professores lerem, refletirem a respeito do seu próprio trabalho. Professor, muito obrigado por sua presença aqui e boa sorte. Espero que o senhor consiga bastante alunos entre os professores que estão precisando melhorar